Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, eu espero que vocês estejam todos me escutando bem. Eu me chamo Daniel Chaves, eu sou professor da Universidade Federal do Amapá. A gente está gravando esse vídeo no dia 12 de maio de 2025, com o propósito de apresentar o que vai ser a disciplina de atividades de extensão 1, nesse semestre 2025.1. Qual é a finalidade dessa gravação? A finalidade da gravação é apresentar a vocês a ementa da disciplina, que já eu vou projetar, e assim, vocês, antes da aula, que é a aula 1, a aula do dia 19 de maio, vocês tenham todo o tempo possível para analisar a proposta da disciplina, para a gente ganhar tempo, produtividade e usar essas ferramentas a nosso favor, tá bom? Então, o propósito central aqui é que vocês compreendam, assim sendo, o que eu pretendo trabalhar com vocês, o que eu pretendo exercitar com vocês na disciplina de atividades de extensão. Antes de entrar no conteúdo curricular em si, para a gente falar sobre os aspectos mais formais, eu quero falar um pouco do que está guiando o meu intuito em falar de extensão com vocês. Eu hoje sou um praticante muito assíduo de atividades extensionistas, seja no rádio, em palestras, em cursos, em atividades que não são necessariamente o ensino e a pesquisa, apesar de tudo estar muito correlacionado, muito imbricado, como eu gosto de dizer. E extensão é um conceito extremamente importante e vital para a gente poder falar no papel social da universidade pública, por um lado, mas não só no seu papel social, como também no seu papel mais orgânico de exercício da aplicação da pesquisa e da testagem e da validação de metodologias de ensino, porque não só de graduação e não só de pesquisa vive a universidade. Ela tem um amplo papel social que a gente vai olhar, inclusive, na disciplina, para entender qual é o tamanho da extensão universitária no Brasil hoje. O que eu pretendo fazer com vocês é muito pouco de uma abordagem estritamente teórica e muita coisa de mão na massa, porque extensão é mão na massa, pessoal. E o que eu vou pretender trabalhar com vocês aqui, o que eu estou apresentando como modelo de trabalho, vai na direção da gente analisar a extensão como um processo criativo. Isso é muito importante, porque vocês são atrizes e atores fundamentais desse processo, não só pelo fato de que vocês são cursistas da universidade e faz parte do nosso trabalho como formadores de vocês, trabalharem na direção do que é fazer vocês compreenderem que a extensão não é só algo que a universidade faz. Na verdade, toda instituição de ensino e de pesquisa pode fazer extensão e toda a sociedade pode demandar que o extensionismo seja uma cultura presente no dia a dia das instituições. Então, o meu trabalho aqui com vocês vai ser fundamentalmente de tentar traduzir um pouco dos conceitos do que é extensão, apresentar dados, apresentar informações importantes e válidas, que são dorsais, que são vertebrais, mas também em trabalhar com vocês muito do mão na massa. Vocês vão ver como. Vou projetar aqui, então, apresentada essa questão, o que a disciplina pretende ser com vocês. Vou ampliar o zoom, ok? Bom, todos nós sabemos, estamos em atividades aqui que são do âmbito do curso de História. Nós estamos trabalhando atividade de extensão 1, no período letivo 2025.1. Meu nome é Daniel Santiago Chaves Ribeiro, aqui está o meu contato por e-mail. Esse curso vai se dar presencialmente, com pontualíssimas ocasiões nas quais eu vou trabalhar com vocês alguma questão de forma distante. A gente já está fazendo isso, tendo o WhatsApp como uma ferramenta, né, em que a gente vai se comunicar muito. Eu quero dizer que, através do WhatsApp e do e-mail, estou à ampla disposição de vocês para a gente manter um diálogo continuado na execução da disciplina. Essa ementa da disciplina, basicamente, o que é a extensão, diretrizes básicas, ações intra e extramuros, metodologias de elaboração e mensuração de resultados, competências necessárias para elaborar, planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos de extensão, olhando sempre, pessoal, sempre, com diagnóstico de necessidades que são estruturais da sociedade, a definição de objetivos, metodologias com ênfase na pesquisação que estruturem propostas participativas, porque a extensão ela tem que ser pensada de forma participativa e democrática. É muito importante que isso ocorra, é muito importante que a sociedade, como usufrutuária e seus nichos eventuais de comunidades, de identidades, de grupos vulneráveis ou não,
interessados, via de regra, no que a gente tem para oferecer, é muito importante que a gente considere aqui que eles têm que participar ativamente e não serem meros usufrutuários ou receptores do trabalho que a gente faz na extensão. E, é claro, olhar a avaliação dos resultados, a gestão de recursos para fazer acontecer. Mas isso a gente vai ver com muita calma. Esse material que eu estou disponibilizando aqui está no link do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? E também está no SIGA, de modo que vocês vão poder acessar essa ementa de forma ordinária e tranquila a hora que vocês precisarem. Vou tentar aproximar ainda mais aqui para melhorar a nossa leitura. Entre os nossos objetivos está o de identificar e analisar as tecnologias da comunidade, as necessidades, porque a universidade é uma produtora de tecnologias. A gente de humanas tem o costume de não trabalhar muito proximamente com isso, mas é um aspecto fundamental. Eu quero muito exercitar esse lado das tecnologias com vocês, do domínio de ferramentas e metodologias para criar soluções, sem esquecer que tecnologia por si só não funciona, o software e o hardware precisa do peopleware, precisa das pessoas com criatividade, com pensamento crítico, que promovam essa pesquisa aplicada, que façam com que tudo isso convirja na direção da promoção da cidadania, da responsabilidade social e ética que nós temos como universidade e como pesquisadores, e vocês todos, que serão historiadoras e historiadores, também terão. Sem dúvida alguma, essa ideia de cidadania está amplamente atrelada à ideia de desenvolvimento sustentável. Então, vocês reparem que o vínculo entre universidade e comunidade, entre o mercado de trabalho e a sociedade e as necessidades sociais, pensa muito que o que a gente está fazendo aqui é trabalhar na direção da inserção de vocês de forma devida e detida, com ética, mas com competências tecnológicas lado a lado e responsabilidade social guiando tudo isso, na direção de uma inserção devida no mercado de trabalho, para que vocês sejam agentes sociais de forma sustentada, agentes tecnológicos de forma sustentada. Bom, a gente vai seguir um modelo mais ou menos comum de aulas expositivas dialógicas com uso de suportes eletrônicos. A gente vai usar data show, a gente vai usar computadores, vocês não precisam trazer os de vocês, eu vou trazer o meu. A gente vai trabalhar com, obviamente, o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é o SIGA, mas também o WhatsApp a gente vai utilizar, e o Google Drive, que é onde vão estar os textos e os modelos que vocês precisam acessar. Todas essas ferramentas vão ser ferramentas absolutamente gratuitas, vocês não vão ter que gastar R$1 com uma Xerox, é tudo em PDF, tudo que vocês acessarem vai ser gratuito, vai ser pensado para uma lógica confortável, uma lógica de assincronicidade sempre que possível, em que os encontros são ferramentais, instrucionais, tutoriais, e intelectuais, subsídios para que vocês possam realizar os trabalhos de vocês no tempo e na hora de vocês. Eu vou estar, como disse a vocês, nessa assincronicidade à disposição através do WhatsApp, no grupo que nós formamos e está no SIGA, e também através desse e-mail que está aqui, tá bom? Que vocês vão poder dirimir essas dúvidas de qualquer forma. Aqui na ementa da disciplina está o link, também está na descrição do grupo do WhatsApp, o link do nosso Google Drive, onde vai estar todo o material. Uma outra informação importante que eu quero apresentar a vocês para que a gente discuta no dia 19 se é isso mesmo. Nós vamos trabalhar com registro de frequência, tá? Então, não há a menor possibilidade da abstenção desse fator e na eventual limitação de internet quanto de atividades assíncronas, a gente vai ter outros meios de registro de frequência. Aqui, como vocês vão poder ver, estão os elementos centrais da disciplina, o conteúdo programático, né? E esse conteúdo programático, pessoal, vai ter uma característica muito especial. A gente vai olhar, especialmente nas 2 primeiras oficinas e lá na 7ª, a ideia do que é extensão, o que é o conceito de um projeto de extensão e a questão da ética, da comunicação e da disseminação. Esses 3, 1, 2 e lá embaixo, 6, são os conteúdos mais teóricos, vamos dizer assim, mas todos eles têm um viés de aplicação muito prático. Porque no 3, no 4 e no 5, a gente vai meter mão na massa e isso vai ter uma relação direta com os procedimentos que eu vou adotar para avaliação da nossa aprendizagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não estou interessado só que vocês compreendam o que é extensão. Isso é óbvio, faz parte inerente da formação teórico-metodológica, mas o metodológico aplicado, especialmente diante do que a gente está tratando, eu vou trabalhar no decorrer da disciplina com vocês para que vocês, individualmente ou em dupla, e nós vamos definir o prazo no dia 19, muita atenção, para que vocês estejam presentes,
e participem desse processo. Nós vamos construir um mini projeto de extensão feito por vocês. O que eu quero exercitar com vocês é a compreensão e a aplicação da compreensão do que é um projeto de extensão. Então, vocês vão ter a incumbência de elaborar um projeto, de pensá-lo, de pensar como que o que vocês estão fazendo na universidade, em termos de pesquisa, em termos de ensino, em termos de anseio, pode ter uma conexão direta com o interesse social, comunitário, na mais diversa escala, não há limite para a criatividade, nós estamos aqui no momento de criatividade. Então, vocês vão poder propor projetos que vão desde o bairro ou da rua de vocês até o mundo, usando meios de comunicação digitais, que são ferramentais que eu pessoalmente conheço muito bem e vou poder ajudar vocês, além da parte da formação tradicional do que é extensionismo analógico, ok? Obviamente, por uma questão de transparência, eu vou estar apresentando aqui para vocês os critérios de avaliação, porque vocês têm, na primeira avaliação, um projeto de extensão, e na segunda, um projeto de um produto técnico, que a gente vai ver com muita atenção o que é, correlacionado ao projeto, que vai também ser individual em dupla, seguindo a mesma dupla, ou a mesma individualidade que vai elaborar o projeto. E aí a gente vai pensar o que a gente faria numa ação extensionista nesse indivíduo ou nessa dupla, e, uma vez isso feito, o que a gente pode deixar de produto? Produto como um objeto ou um bem que pode ser consumido independentemente de quem produziu. Vou dar um exemplo. Estou gravando a aula aqui com um microfone. Esse microfone é um produto. Ele é um produto de um trabalho, e ele se torna um produto na medida em que ele não é um serviço, porque eu estou usufruindo de quem construiu essa tecnologia sem ter a menor relação com quem produziu essa tecnologia. Então, nós vamos pensar aqui, não só como como extensão faz um serviço comunitário, um serviço tecnológico, mas como a gente também deixa um produto à disposição como algo que a gente poderia descrever como um legado do projeto para a comunidade. Pode ser uma cartilha, pode ser um mapa, pode ser um atlas, pode ser uma produção bibliográfica, um relato, uma base de dados. Eu vou olhar com vocês tudo que a CAPES hoje e o CNPq, que são as nossas instâncias mais regulatórias do que a pesquisa, chamam de produtos tecnológicos relacionados à pesquisa aplicada. Fiquem tranquilos quanto a isso. Os critérios de avaliação de tudo isso estão aqui, vocês não precisam ficar preocupados, tá? A gente vai exercitar tudo junto, vocês não vão ser obrigados a adivinhar nada, a pensar nada de forma solitária, tudo isso vai ser feito dentro da maior lógica de colaboratividade e cooperação possível. Eu gostaria, inclusive, que vocês nem olhassem tanto para mim como um professor doutor, apesar de assim eu ser. Eu gostaria que vocês entendessem que eu sou uma pessoa que está tutorando, mentorando, co-construindo com vocês esse trabalho, para que vocês entendam o que é e aprendam como fazer. Essa é a prática da heteronomia freiriana que a gente tanto prega dentro da universidade, né? Não é só que vocês se tornem repetidores de informação e conteúdo e repetidores de práticas, mas que vocês sejam municiados com informação, com teorias, com senso crítico, para que daí em diante vocês possam elaborar as próprias ideias de vocês. E isso não precisa acontecer no final do curso ou depois, pode acontecer durante o curso. E o lugar, na minha opinião, para isso, entre outras disciplinas e componentes curriculares, é esse, o das atividades de extensão. Aqui está um pouquinho da bibliografia que a gente vai olhar, tá? Já deixei a bibliografia complementar. E, basicamente, pessoal, sem muita complicação, sem muita dificuldade, o que eu tenho, o interesse maior aqui, eu já falei várias vezes, que é o de uma prática emancipatória do ponto de vista andragógico, ou seja, eu quero que vocês entendam, compreendam, reflitam, criem senso crítico e pratiquem extensão. Vocês serão, uma vez professores ou pesquisadores na rede fundamental, na rede média, na rede superior, na rede de pós-graduação. Vocês serão eminentemente extensionistas, porque o mundo, a gente vai olhar muito isso, ele cada vez mais demanda que a gente rompa o cubo da sala de aula para falar de práticas de processos de ensino-aprendizagem e de compartilhamento de saberes, ideias e teorias e metodologias e epistemologias, que a gente rompa esse cubo, esse quadrado que é a sala de aula, e vá na direção do mundo, porque não só isso é democratizar o saber, mas também é permitir que a nossa própria formação, como profissionais, que é continuada, eu até hoje estou em formação, mesmo depois de mais de 10 anos de doutoramento, eu ainda me considero um profissional em formação, em constante aprendizado, e isso, em larga medida, na sua esmagadora quantidade, se dá em favor da percepção de que esse conhecimento é um conhecimento que está lá fora, está na sociedade, e que, ao fazer da minha prática parte de uma sociedade culturalmente, economicamente referenciado, e não só referenciado, mas partícipe desse processo de construção,
eu vou ser abastecido com os saberes e, como professor extensionista, pesquisador que sou, vou, da minha parte, também ser um responsável pelo compartilhamento desses saberes. Então, essa é apenas uma apresentação preliminar, não quero esgotar tudo hoje, no dia 19 a gente vai ter daqui a uma semana um encontro, onde aí sim eu pretendo que a gente seja bem assertivo, vocês ouçam, reflitam, digam o que vocês pensam, para que a gente faça os eventuais ajustes, que não venham a ferir algumas lógicas do Estatuto da Universidade, do funcionamento básico das diretrizes de ensino, como, por exemplo, a questão da frequência, que eu não posso abrir mão, ou das duas avaliações, mas eu quero que vocês sejam apropriadores para serem multiplicadores, para serem críticos e criadores de informação. E, para isso, eu preciso que vocês acompanhem essa ideia, que vocês reflitam, que vocês a critiquem e cheguem à conclusão, junto comigo, do que vai ser o melhor curso para a gente juntos fazer o principal, que é a emancipação intelectual de vocês por um processo formativo que seja ajustado às necessidades do mercado de trabalho e da sociedade e, por sua vez, produzamos todos, assim, uma prática emancipatória socialmente, economicamente e culturalmente sustentada. Tudo bem? Um forte abraço, pessoal. Muito obrigado pela atenção, boa noite e até já.